Agora está demonstrando que está gravando, gente. A Maria Tereza, ela queimou a largada e entrou pela mesma senha e iniciou a reunião. Mas está tudo certo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos lá de novo para a apresentação. O índice do Tribunal de Justiça, utilizado pelo Tribunal de Justiça, como eu disse, é o INPC. E os juros são os juros legais, estão previstos no artigo 406 do Código Civil e no parágrafo 1º do artigo 161 do Código Tributário Nacional. Para quem não sabe, são juros de 1% ao mês ou 12% ao ano. Tá bem? Bom, aqui, gente, tem alguém que esteja pelo celular e não consiga baixar esse link aqui? Ou todos conseguem? Eu vou precisar que vocês usem uma tabela. Professor, tem como copiar esse link no chat? Porque não dá para a gente clicar, que é só transmissão de imagem. Ah, sim. Pô, vocês estão me deixando sem graça aqui, eu não sei nada desse Zoom. Claro, Legal. vou fazer isso já. Pronto, está na mão. Gente, vocês me perdoem, tá? Aqui no NPJ, eu sou o que mais sabe da parte de informática, e eu não sei nada, vocês imaginam os outros. Bom, vamos voltar à nossa aula. O índice, como eu disse, é o INPC. E essa tabela, para que serve, gente? A gente costuma dizer que a gente quer o modo mais fácil, né? Quem não quer? E o Tribunal de Justiça já preparou uma tabela que você, utilizando a fórmula que eu anotei aqui para vocês, vocês conseguem apurar o valor do débito atualizado, tá? E como é que é essa fórmula? Vocês têm uma tabela que, se todos não pegaram, a maioria já devem ter pego, mas é essa tabela aqui, tá? Vou virar ela aqui para vocês verem o índice de março. Vocês vão elaborar um cálculo e vão ter que fazer o valor da época, da prestação da época. Vocês vão ter que dividir esse valor pelo índice da época e multiplicar pelo índice atual. Então, eu preparei aqui um exercício para vocês de débitos de obrigação de prestar alimentos de 5 parcelas, tá? E como eu não sou tão bonzinho assim, eu preparei algumas coisas para dificultar, mas todos vão conseguir fazer, porque tem que saber fazer isso, tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui que vai ficar mais fácil. Exercício prático. Arregaçar as mangas aí para a gente começar a fazer, gente? No caso a seguir, elabore o cálculo do débito judicial de acordo com a decisão proferida e transitada em julgado. E o que fixou essa decisão? O que decidiu? O assunto é alimentos fixados em sentença transitada em julgado, a fixação de meio salário mínimo nacional, tá, gente? Desde a citação até o efetivo pagamento. A citação aconteceu em 10 de novembro de 2020. Lembra da parte que vai bagunçar tudo? Esse caso não é um caso do NPJ, é um caso de justiça particular, advogado particular, e que o autor entrou pagando custas judiciais. Taxa judiciária, taxa de mandato e guia de depósito de oficial de justiça.
Houve condenação em sucumbência para pagar as custas, despesas processuais e honorários de advogado em 10% sobre o valor da causa. Está aí uma ligação com a primeira aula que a gente fez. Alguém lembra? O valor da causa na ação de alimentos? Quem não lembra, está aí a dica, a cola, está no artigo 292, inciso 3º do CPC. O devedor foi intimado para pagamento em 3 dias, conforme o artigo 523, e não efetua o pagamento. Há incidência de multa de 10% e honorários advocatícios na fase executiva. O trânsito em julgado ocorreu em 10 de fevereiro de 2021. E uma dica, a atualização e os juros sobre custas e honorários são contados a partir do trânsito em julgado, tá? Custas e honorários, hein, gente? Então, é importante vocês entenderem isso. E onde que está isso? Está, principalmente no tocante aos honorários, está no parágrafo 16º do artigo 85 do CPC. Vamos lá. Quem quiser já ir pegando a folha de rascunho, pode pegar, tá, gente? Valores de referência, gente. O FESP, alguém sabe? Alguém não sabe o que é isso? Eu queria que falasse, gente. Eu queria que vocês, mesmo que tenham vergonha, falem comigo. Eu não sei. Eu não sei. Tá. O FESP, quem que falou? Gabriela? Bom, não consegui identificar quem falou, mas o FESP é a unidade fiscal do Estado de São Paulo. Tá bem? Tá bom. É um valor de referência que é feito, assim como o UFIR. Alguém não sabe o que é o UFIR? É a unidade fiscal de referência, só que é da União, tá bom? A UFESP, do ano de 2020, estava em R$ 27,61. As custas judiciais, conforme Lei Estadual 11.608, de 2003, tem um recolhimento mínimo de 5 FESPs. O mandato judicial, 2% do salário mínimo, paulista. Tá? E as custas de diligência do oficial de justiça, 3 UFESPs. Faltou só, gente, eu atualizar uma coisa aqui. O valor das custas judiciais, para quem não sabe, é de 1% sobre o valor da causa, tá? Então, eu vou fazer essa retificação agora para vocês, porque vocês não podem e não admitem o erro do professor. Isso não pode acontecer, mas aconteceu. Aqui eu coloquei valor mínimo, 5 FESPs, porque no caso, ele vai ser inferior a 1% sobre o valor da causa. Gente, vocês estão dormindo ou vocês estão acompanhando? Estamos acompanhando, professor. Tá. Não é aqui, doutor. Tá difícil aí? Bom. Acompanhando. Vamos acompanhar, tá, gente? Tá, então vamos lá. Papel na mão? Tá todo mundo aí com papel? Calculadora também? Eu vou fazer junto com vocês, gente. Valor da causa, alguém já sabe e já calculou para me falar aí? Quer falar? Vamos voltar à tela anterior. Alguém sabe me dizer o valor da causa? Ih, gente. Eu não posso falar, né? Porque eu sou professora. Vamos lá, pessoal. 13.200? Oi? 13.200? Tá, vamos lá. Quem falou? Luciane Marques? Isso. Luciane, observa, você consegue puxar o artigo 292
Eu vou voltar um pouquinho na tela aqui. Ah, sim, porque quando é prestação de alimentos, a causa tem que ter os 12 100%, meses, né? isso, 12 meses da prestação. Vocês têm que olhar qual é o valor da prestação. Não era um salário Vou tirar mínimo mensal? Meus alunos. Nacional, Não, tá desculpa. lá, não, tá meio salário mínimo, gente. Ah, então é metade do que eu te falei. Isso. Deixa eu voltar na tela lá. 6.600. Vamos voltar na tela do exercício. Cadê a tela aqui? Desculpem a bagunça, gente. Agora sim, share. Tá vendo lá? A fixação de alimentos de meio salário mínimo nacional, desde a citação até o pagamento. Quem pode me ajudar? Quanto que dá isso? 6.600. Vocês calcularam o salário mínimo de 2020 ou 2021? 21. Então, mas a ação foi de 2020, gente. Olha lá. É bem por aí. Vocês têm que errar A Brisa agora. colocou no chat o valor de 2020. Tá? Vamos lá, então. Eu fiz o cálculo e deu 6.270. Exatamente. Quem falou? A Brísia? Isso. O valor da causa, então, 6.230. Muito obrigado, Brísia. 6.270. Alguém tem alguma dúvida, discorda desse valor? Eu tenho uma dúvida. No final, Pois não. você comentou que a atualização deveria ser feita a partir do trânsito em julgado. Por isso, eu calculei 2021. Não, mas olha só, gente, o valor da causa, ele é feito para fixação, para petição inicial e para recolhimento de custas, lembra disso? A gente está falando de condenação aqui. Ok. Mas é que a condenação serve como base de referência para você calcular a condenação em sucumbência, por exemplo. Tá bem? Gente, vocês têm que me acompanhar, porque na sala de aula ou pessoalmente é muito mais fácil. Mas eu tenho que saber que se você... Porque a gente tem que sair daqui com o mesmo valor de cálculo, hein? Se a gente não sair, tudo bem. Até as 10h30 eu tenho o alvará. Tudo bem aí, gente? Vocês estão pegando um papel e uma caneta? Alguém sabe me dizer qual é a parcela de novembro? Que é igual à parcela de dezembro também? Sem atualização. Vamos lá. R$ 522,50. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem 155 pessoas participando e só a Brisa que está falando? O microfone, todo mundo está mudo? O que está acontecendo? Obrigado, viu, Brisa? De nada. Vamos lá, meu pessoal, da Lembra da parte que eu falei? falei? Lembra da parte que eu falei que ou vocês vão me amar ou vocês vão me odiar? Eu acho que o ódio está aumentando hoje, né? Mas é importante que vocês tenham essa noção, gente. Por que que é importante isso? Eu vou colocar para vocês. Já ouviram alguém falar de excesso de execução? E como é que você, advogado, vai argumentar excesso de execução se você não sabe fazer um cálculo? Ah, mas o Dr. Calc falou que foi isso. Ah, é? Tá bom. Tá, o seu cliente vai te pagar R$20 mil para você defendê-lo numa ação de alimentos, porque ele não quer pagar alimentos. E aí você vai falar que o Dr. Calc que errou? Se você tiver seguro de responsabilidade civil, tudo bem. Não é verdade? Vamos lá, gente? Qual é a próxima parte? Tem gente que já está com o cálculo pronto, não? A Brisa deve estar já, pelo menos, com os valores de atualização, né, Brisa? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma folha em branco aqui para mostrar para vocês algumas partes. Professor,
Oi. Você não conseguiria ir fazendo um esqueminha e explicando passo a passo para a gente ir aprendendo junto? Consigo. Eu ia fazer isso depois para mostrar para vocês um dos meios alternativos. Professor, Tá? acho bom fazer no mesmo esquema, pelo menos a primeira conta, para a gente pegando raciocínio, porque tá difícil acompanhar. Tá bom. Vamos lá. Vou ver se eu consigo compartilhar uma tela em branco aqui. E eu consigo ligar a minha canetinha aqui. Professor, Oi. eu não sei se pode ser assim, mas às vezes também utilizando o Excel pode ficar um pouco mais fácil. Eu sei Sim. que é um programa, mas ele é uma grande calculadora, né? Será que não facilitaria para o pessoal acompanhar? Bruna, É, vocês estão acompanhando qual tela agora aí? uma Fala toda pra mim. branca. Agora é uma planilha de Excel? Agora Não, vem uma branco. toda branca. Não, só tela Foi só branca. uma sugestão, professor, mas... Não, eu sei. Não, quem falou? A Bruna, né? Eu já tinha programado a tela de Excel. Deixa eu só tentar compartilhar com vocês aqui. Todo mundo sabe mexer no Excel? Eu não. Sim, Então, Sim. aí a Pelo gente tem menos. um problema. Não, Entendeu? nem todos. Papel todo mundo sabe fazer, não sabe? Uhum. Então, aí eu ajudo aqueles que sabem no Excel e aí eu complico a vida daqueles que não sabem. Vai Que naquela vocês folha preferem? em branca, então, professor, que você estava. Vai naquela folha em branco. Tá, vamos lá. Gente, eu peço calma, só que eu sou um analfabeto jurídico. Ontem eu fiquei mais uma vez até a meia-noite para tentar ver como é que a gente conseguia. A Maria Tereza sugeriu bem bacana para a gente pegar uma sala de aula, mas eu não consegui preparar isso aí. Então, vamos ver que a gente consegue. Oi. Tem uma tabela que a gente fez o cálculo de pensão que a professora Maria Tereza pediu para a gente fazer. Eu deixei ela toda no... Não, eu tenho, eu Excel. vou mandar para vocês. Eu vou mandar para vocês o arquivo, tá? Mas aí, o Mariana que falou, né? Mariana, se eu fizer isso, aí vocês vão ter a planilha do Excel sempre como único jeito de fazer. Então, gente, vamos... Ixi, tá difícil aqui. Eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela do... Eu vou fazer no Word, que todo mundo consegue, depois a gente muda pro Excel. Pode ser? Pode Oi. ser sim, professor. Tá. Todo mundo está acompanhando a tela do meu Word? Sim. Vamos lá. 10/11/2020. R$ 522,50, segundo a Brisa. É isso, Brisa? Isso, de novembro e dezembro. 10/12/2020. Quanto que é? 522,50. Quem que me diz qual é a parcela de janeiro? 550. Muito bem, Isabela. Os outros já sabiam, mas não quiseram falar, né? Todo mundo tem calculadora aí? Sim, professor.
Vamos lá. A Brízia já tinha calculado para mim, né, Brízia? O valor de novembro, é isso? Com os juros, eu calculei eu fiz a conta errada, professor, porque eu calculei os juros sobre o valor final. Só que aí tá errado, né? Tem que ser o juro sobre cada parcela. Tá, ok. Gente, vamos fazer um negócio diferente aqui para vocês aprenderem um pouquinho mais. Todo mundo sabe fazer o que eu fiz agora? Sim. Sim. 10, aqui, data, valor, correção monetária, juros, subtotal. Rapidinho, tá? 522,50. Eu queria que todo mundo tivesse uma sala de aula para eu fazer isso aqui na lousa, mas fazer o quê? A gente tem que fazer de qualquer jeito. Aquele que é mais resistente, ele se fortalece. Então, vocês estão de parabéns, porque vocês estão aqui ouvindo um assunto que para alguns seja chato, mas ele é importante. Até aqui, todo mundo consegue fazer isso? Sim, professor. Sim. Vamos lá. A parte da tabela. Todo mundo tem essa tabela na mão? Alguém pode me falar qual é o índice de novembro? Eu estou com a tabela aqui, tá, gente? Se ninguém tiver, eu falo qual é. 75.16352, professor? 3517. Então, é 75,163,517. O que a gente vai fazer, gente? A gente vai pegar a calculadora, fazer a continha 522,50 dividido pelo índice da época, novembro de 2020, que é 75,163,517 vezes o índice de março, 77,826,226, igual. Quanto que deu aí? 541,01 centavo? Isso. Quem falou? Bruna? Você pode me falar por que você colocou 1 centavo? Eu fiz na calculadora, professor. Tá. É porque na calculadora, na minha, pelo menos, deu 541,00984. É isso que deu de vocês? É que eu estou usando, para fazer o cálculo, eu estou usando o Excel, daí tem mais dízima, talvez seja por isso. Isso. Não, mas eu fiz isso de propósito para vocês entenderem o seguinte. Isso como é que acontece? A gente, a partir da terceira casa, gente, a gente arredonda. Então, se é acima de 5, então é 541,009, a terceira casa acima de 5, a gente arredonda para mais. A terceira casa acima abaixo de 5, a gente arredonda para menos. Então, por isso, 541,01. Esse é o valor atualizado de novembro. Vamos lá para dezembro. Depois eu volto e calculo os juros com vocês, tá ok? Porque os juros tem uma situaçãozinha diferente. 522,50
é rapidinho, tá, gente? Quando a gente pega o jeito, dividido por o índice de dezembro, que é 75,877570, vezes o índice de março, 77,826226, igual. Alguém não achou 535,92? Todo mundo achou, né? Tá todo mundo mudo, concentrado, tenho O meu certeza. deu 536, mas eu devo ter feito algum cálculo errado, professor. Tá. Então, aqui o Rafael que falou, né? O Rafael, o meu resultado deu 535,91862. Então, a mesma ideia, a terceira casa, acima de 5, arredonda para mais, tá? Agora já o mês de janeiro, 550 dividido pelo índice de janeiro, que é 76,985,382, vezes o índice de março, 77,826226, igual R$ 556,01. Ok, gente? Tem gente que está só ouvindo e só eu estou calculando, ou como é que está aí? Todo mundo está acompanhando, né? Oi. Eu estou fazendo, Nesse professor. caso, Oi. Nesse caso, eu fiquei só com uma dúvida. Do mês de janeiro deu 556,005. Aí, como foi 5 no final, arredonda para cima, né? Seria para 1. O meu deu 556,007. 7? Vamos fazer de novo? 550 dividido pelo índice... O meu deu isso também. Pelo índice de janeiro. 76,9... Caramba, 550 dividido por 76,985,382 vezes 77,826226 igual. Essa calculadora aqui eu comprei na China, porque tá com vírus. Deu errado agora. 550... É que eu tenho o resultado, daí eu fui colando do resultado, mas eu fui fazendo à mão, na caneta. E aqui tá a prova, tá, gente? Só que eu não terminei, tá? 550 dividido por 777... Ah, não, é 76. 550 dividido por 76... O meu deu 007 também. 76,985,382 vezes 77,826226. Ó, o meu deu 556,007. E aí a gente arredonda para 001, tá? 556,01. Tá bom? Deu certo agora? Beleza, professor. Eu tinha feito na calculadora do notebook, talvez tenha dado diferença por isso. Tá. Próximo mês, fevereiro, 550 dividido pelo índice de fevereiro, 77,193,242 vezes 77,826226 igual 554,51. Confere? Quem que é o meu auditor aí? Confere, professor. 554,51. Sim, agora, essa eu quero ver vocês responderem. Sem usar a calculadora, qual é o resultado com correção monetária de 10 de março de 2021? 550. Lógico, né? Porque não tem a correção. Se você dividir e multiplicar pelo mesmo, vai dar 550. Então, não precisa nem fazer, né, gente? A gente acha que fez direito para fugir da matemática, só se lascou, porque vai ter que fazer. E o chato aqui vai cobrar de vocês até vocês saberem fazer. Porque é necessário, gente.
Imagina vocês calculando honorários de sucumbência. Vocês não vão saber fazer? Ah, o Dr. Calque deu um desfalque de R$1.000 a menos. Então, dá bom. Vai que o Dr. Calque entra com ação de indenização lá contra o fabricante, do desenvolvedor do site do Dr. Calque. Não dá, né, gente? Oi. Quem chamou? Eu, a Bruna. Só exemplificando, não sei se eu posso, mas lá no escritório teve um caso de um processo que o processo de conhecimento foi contra 2 pessoas diferentes, e aí a execução tinha que ser cada uma para uma. Só que as custas foram em comum. Então, a gente teve que fazer a proporcionalidade de cada um segundo o que deu o nosso sucumbência. É um exemplo de que o Dr. Calque, por exemplo, não conseguia fazer esse tipo de situação, né? Perfeito, Bruna. Tá vendo aí? Não foi eu que dei o exemplo, foi a Bruna. Se vocês quiserem ficar bravo comigo para não usar o Dr. Calque, fica bravo com a Bruna, porque não tem nada a ver com isso. Bruna, você está coberta de razão. O que eu quero que vocês entendam é isso. Ah, não, mas eu sei, eu acesso e eu tenho assino a Associação dos Advogados de São Paulo. Tá aqui, ó. Eu também assino. E quer saber? Eu uso essa aqui. Mas quando o interesse é meu, eu vou lá e confiro, porque também não confio muito na ASP, não, tá, gente? Vamos lá, juros. Olha aqui o que o velho faz, ó. O velho sou eu, tá? Não é o Luiz Augusto, não. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó. Professor. Eu aprendi assim, tá, gente? Fala. Desculpa, é só que eu não entendi essa correção monetária do mês de março. Pode explicar de novo? Desculpa, eu não entendi. Emília? É isso? Você está com calculadora? Não. Tá, então talvez por isso que você não tenha conseguido fazer. Mas foi só do mês de março. Não, tudo bem. Se você dividir um número e multiplicar por esse número de novo, quanto que vai dar? 10 dividido por 5. Quanto que dá? Ah, tá, não, era essa parte que eu não consegui entender, porque aqui, para mim, falhou o seu áudio, entendeu? Ah, entendi. Então tá bom. Mas então, só mais para tranquilo, explicar, agora eu já entendi. Se fosse nessa conta, 10 dividido por 5, o resultado é 2. O resultado multiplicado vai dar a mesma coisa. Tá? Entendeu? Então, é o índice dividido por ele mesmo, multiplicado por ele mesmo, ele vai dar ele mesmo. Bom, o que eu fiz, tá, gente? Alguém sabe como conta e quando conta os juros? Pode me falar? O Guilherme Segue e o Gabriel já vieram aqui antes da fase emergencial e já tiveram uma aula comigo de gastos, de custas judiciais, porque eles pegaram um processo, não sei se eles estão presentes. O que eu faço? Eu coloco aqui, no mês, eu coloco os juros de cada mês, correspondente a cada mês. Então, a regra de contagem de juros é a partir do mês vencido. Então, não faz sentido a gente calcular juros sobre o mês de março, porque ele não acabou ainda. Eu estou com problema na câmera, vocês estão vendo eu cabeça rachada, mas tá bom. Não tem importância. Então, não dá para calcular juros a partir de março, somente a partir de fevereiro. Alguém tem dúvida quanto a isso? Não. Tá. Então, vamos lá, mais uma pergunta. Se esse raciocínio está correto, a gente teria, então, no mês de fevereiro, 1% de juros. No mês de janeiro, 2% de juros. E no mês de novembro, quantos juros? Vamos, gente, participa. 4, Mariana, é isso aí. Então, qual é a conta? Vamos voltar na nossa tabela. 541,01 vezes 4% dá R$ 21,64.
Alguém não achou esse número? Professor, ainda não entendi como você chegou nesses 4%. Eu fiquei na dúvida também, assim, o senhor está levando em conta 1% a cada mês? Isso, a contagem de juros, lembra que eu falei? Sim. No Código Tributário Nacional e do Código Civil é 1% ao mês. Mas e aí é a cada sempre mês para trás. vencido vai Mês juntando. vencido. Isso, vai somando. Porque passa mais Entendi, eu tempo. pensei que ficava uma coisa só. Ah, tá. Pensei que Não. todos os meses vencidos, cada um era 1%, e não assim, Não. né, dezembro, 2, novembro, Não. por aí vai. A gente faz uma conta, gente, de hoje para trás, progressiva. Beleza. Então, imagina que 12 meses para trás vão ter, eu acho que 11% de juros, correto? Então, por que eu pego essa tabelinha? Ó, vocês estão vendo que cada mês tem um índice aqui? Vocês conseguem enxergar isso? Eu peguei nessa tabela e coloquei lá. Março não tem juros, fevereiro tem 1%, janeiro 2%, dezembro 3% e novembro 4%. Quando eu não tinha esse sistema de cálculo, Dr. Calc, debit.com, era tudo na mão e na calculadora. O que eu fazia? Eu já calculava, porque eu fazia com contagem de aluguéis, de alimentos e tudo mais no escritório do meu pai, isso como quando eu era estagiário, de 30 meses. E como é que eu vou fazer? Daí eu fazia um por um, de trás para frente, somando. Ia somando e crescendo os juros. Eu já deixava pronto, de 10 em 10. Tá? Bom, vocês não precisam fazer isso, é só contar certinho. Mas tem que contar certinho, tá, gente? Então, juros 541 e 21,64. Juros de dezembro. Vamos lá, gente. 535,92 vezes 3% de juros. 16,08. 16,08. Tá ok? E eu tô achando que a metade das pessoas dormiram, viu, Maria Tereza? Maria Tereza? Não, professor. Maria Tereza! Tô brincando, gente, foi só palhaçada, porque a Maria Tereza ela tá online, tá ouvindo, tá acordada. Já fiz o cálculo inteiro. Aliás, eu que fiz o cálculo. Né? Qual? Vamos lá. Sem enrolações. Qual é o mês agora? Janeiro. 556,01 vezes 2%. 11,12. Estão achando fácil pelo Word? Pelo Excel é também fácil. O que dá para a gente fazer no Excel, que eu vou ensinar vocês, é uma fórmula, tá? Essa fórmula é fácil, porque daí vocês já ficam com a tabela pronta. Só vai precisar atualizar o índice Você está trabalhando, atual. professor, sempre a juros simples, né? Juros simples. Uma coisa importante, Geisla falou, eu não mostrei para vocês, mas eu vou mostrar, e eu deveria ter mostrado isso antes, que os juros, eles são legais ou contratuais. Se você pegar um contrato, aí, Geisla, o juros vai ser o contratual, tá? Convencionado pelas partes, né? Isso, exatamente. Tá muito bem colocado, Geisla. Então, eu posso usar ali a fórmula 1 mais I vezes N no lugar dos juros, né? Acho que é essa fórmula que você vai usar depois. No Excel, eu coloco mais simples ainda, tá? Eu vou mostrar para vocês, tá? Mas a forma que você quiser usar, pode fazer, tá? Professor, em qualquer situação, o juros se somará, eu digo, nesse caso contratual, ele também se somará? Porque Sim, quando é composto não se soma, né? Ou eu estou entendendo errado? Aí, Luciane, eu vou ser sincero com você. Quando é capitalização de juros, juros compostos ou algum índice diferente da tabela prática, eu não ouso fazer, nem por site, nem por planilha de Excel. Eu passo para um contador fazer, porque daí passa da minha competência.
tá? Entendi. Então, a gente pode entender que, por regra, é esse juros simples, da forma que você está ensinando, e, excepcionalmente, teremos os casos contratuais, Sim. que, então, e quando será composto, será também contratual, talvez. Sim, porque a capitalização de juros é vedada, né? Só autorizada em alguns casos. Tabela price, alguns casos, inclusive, que o STF já julgou, porque tem... o único que pode cobrar além desses juros normais as instituições financeiras, né? Entendi. Tá bom, obrigada. Vamos dar sequência? O mês de fevereiro, 554,51 é o valor atualizado, vezes 1% de juros. R$ 5,55. Deixa eu pegar minha cola aqui do cálculo pronto. É exatamente isso. E juros de mês de março, tem? Não. Não tem, né, gente? Porque eu falei que era mês vencido, certo? Ok. 0. Tá. Ó, gente, na planilha de Excel, dá para a gente arrastar daqui até aqui e até aqui. Eu não sei se o Word faz isso. Eu acho que não. Autossoma, ele não tem autossoma. Mas a gente soma na calculadora mesmo. 541,01 mais 21,64, 562,65. Professor, só quer os valores? Pode passar. 552. 552. Alguém se opõe da Amanda passar direto? Fala, Amanda. 552. 567,13. Peraí. 552 reais. 100 centavos. 0 centavos. Tá. O próximo? 567,13. 567,13. Isso. 566 centavos. 560,06. Isso. E 550, né? É. O senhor quer o total? Tá, ainda não. Lembra da parte da maldade? Tava muito moleza um cálculo desse, né? Fala para mim, só para a gente colocar aqui, Amanda, quanto que deu? Amanda, pode me ajudar? Posso. Fala para mim. 291,84. 2.000. R$791,84. R$791,94? 84. 84. R$2.791,84. Tá. Agora, vocês me perguntam, cadê as custas judiciais? E aí? Aqui a gente vai ter, então, o principal. Professor, desculpa. Oi. O valor total, você somou todos esses valores que a gente achou, né? Isso. Com a ajuda aí da Amanda. Amanda, eu acho. Custas judiciais. Alguém já calculou? Vamos voltar aquele slide? Eu ia pedir para o senhor voltar, só para saber o que tinha incidido de custo. Agora eu tenho que fazer a transmissão da outra tela. Vamos lá. Custas judiciais. 1% sobre o valor da causa, conforme a Lei Estadual 11.608,
com recolhimento mínimo de 5 FESPs. Então, eu vou fazer a seguinte conta. A Brísia tinha me contado antes que o valor de 6.270 era o valor da causa, correto? Vezes 1%, ele vai dar R$ 62,70. Como é que eu sei se eu vou recolher R$ 62,70 ou se eu vou recolher 5 FESPs? É lógico que é só pegar 5 vezes 27,61. A lei fala que eu tenho que recolher no mínimo 5 FESPs. Então, o valor de custas judiciais são R$ 138,05. Ok? Tudo bem? Tudo certo, professor. Ok, Leonardo. Perfeito, gente. Vamos voltar lá. Taxa de mandato, não é mandado, mandato judicial. Alguém não sabe o que é isso? Professor, faz de novo as custas, por favor. Tá. Foi muito rápido? Vamos fazer de novo, Pedro. Vocês estão acompanhando a tela? Valores de referência? Sim, professor. Sim, professor. Tá. O correto, segundo a lei 11.608, lei estadual 11.608/03, que é uma lei tributária que fixa a taxa judiciária, tá? Alguém não sabe o que é taxa judiciária, gente? Por que a gente paga isso? Eu não sei, professor. Tá, vamos lá, Marcelo. Direito tributário, vocês já fizeram? Sim. Sim. Então, vamos lá. Vocês estão me vendo, tá meio ruim a filmagem. Tá parecendo que eu estou em slow motion. Professor, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, Samuel. Aqui, só para informação, o senhor vê direitinho, por favor? Pois não. Essa taxa do FESP, ela não foi atualizada? Tá. Samuel. Agora o valor mínimo não é de 145,45 centavos? Tá. Samuel, boa pergunta sua, mas a gente tem que entender o seguinte. A gente está falando de um débito judicial referente a um passado, tá? Quando aconteceu isso? Aconteceu quando o autor protocolou essa ação de alimentos, essa petição inicial. Então, ele fez isso em novembro, praticamente, de 2020. Tá? Então, ele, para protocolar essa ação, ele pagou as custas judiciais. Então, vocês têm que ver que a referência é de 2020, não é de 2021. Tá? São detalhes, gente, que faz toda a diferença. Por quê? Se você errar, ou você vai fazer o seu cliente pagar mais, ou você vai fazer o seu cliente pagar menos. Se você fizer o seu cliente pagar mais e ele descobrir, ele vai falar assim, não, vou cobrar do Dr. Samuel, porque aquele valor de R$2.000 que ele fez eu pagar mais, é culpa dele, porque ele errou. Né? Ou pior, né? Talvez. O credor fala assim, não, você está errado, camarada. Você fez o FESP errada. Então, você vai ter que pagar a diferença. E aí? Como é que fica? Entendi, professor. Obrigado. Tem honorários na fase executiva, vocês vão ver isso. Se você fizer uma impugnação e você estiver errado, seu cliente vai pagar custas judiciais. Isso é 10% sobre o valor da causa ou 10% sobre o valor da condenação, o que o juiz entender dentro de uma equidade. Geralmente é 5% do valor do débito, no caso de honorários de sucumbência na fase executiva, tá bom? Na fase de conhecimento é o valor da causa, tá? Vamos lá. Repetindo, então, o valor da causa. Se você tem um valor da causa que é 12 vezes o valor de uma parcela, que a parcela é meio salário mínimo, isso voltou retroagindo para 2020, a gente tem que a parcela seria 522,50, vezes 12, teríamos aí 6.270, conforme cálculo da Brise, não é meu não. Mas eu sei que é isso, gente.
Valor da causa, 6.270. 1% sobre o valor da causa é inferior a 5 FESPs. Então, paga 5 FESPs. Correto? Mandato judicial. É a procuração, gente. Esse mandato judicial é uma taxa de assistência dos advogados, da Caixa de Assistência dos Advogados. Tá? Isso é obrigatório o pagamento. E olha só a questão importante. Qual o valor? Tá? A base de cálculo é 2%, o salário mínimo paulista. Tá bom? Alguém consegue procurar aí o salário mínimo paulista, quanto que estava? Que eu já trouxe anotado de casa, não lembro. Eu não anotei isso. Cadê meus assessores aí? Rápidos. 1.045 em 2020, professor. Não. Stefânia. 215. É o salário mínimo paulista, tá? Agora está 1.163,55. Calma aí. Gente, lembra que é do recolhimento? O recolhimento foi em novembro de 2020? Não, é o que a coleguinha falou, 1.045. Gente, é o salário mínimo paulista. Ó. Paulista. Paulista. É o que está é o resultado do Google. Pode ser que tenha sido igual ao salário mínimo nacional? Não, não foi. Eu vou procurar o Google então. Olha lá. Maria Tereza, me ajuda, Maria Tereza. Professor, Oi. no Paulista, em 2020, o Paulista foi 1.045. Não foi, foi? Numa pesquisa básica do Google veio já isso. Aqui no Google está falando que foi 1.045, professor. A fonte é o Poupa Dinheiro, Tá. que é o Jornal de Economia. Então, quem errou foi o meu escritório, que eu pedi para fazerem. Professor, eu procurei salário mínimo estadual paulista, apareceu para mim 1.183,33. Eu não sei Aí, quem falou? Amanda. Amanda. Tá, joia, gente. Quanto que deu o... É que eu tinha anotado tudo isso e perdi. Quanto que deu o 2% sobre esse valor, Amanda? Para mim, por favor. 23,66. 2%? Isso. Deixa eu ver quanto que eu coloquei aqui. Mas é sobre esse valor? Porque no site ele fala de variação, de 1.163,55 a 1.183,33. Tá, deixa eu só fazer a conta inversa aqui. 1.163, acho que era o de 2019, Bruno. Eu achei um resultado de 27,21 de 2% do salário mínimo. Mas pode ser que está errado também o meu aqui. Porque a minha conta não bateu, que eu puxei. Tá vendo, gente? Isso tudo é mala pra caramba, mas faz toda a diferença. Porque isso aí, se não fizer do meio correto, vai ter problema. Professor, Então, R$ 1.391 vezes 2%, para mim, deu 27,82. Tá. Ó, peguei aqui, salário mínimo paulista. Piso de 2009, não. Deixa eu ver se é isso. Acharam aqui. 1.183,33 vezes 2%. Também não é. Mas tá bom. Esse errinho a gente perdoa, mas é que vocês tenham que ter em mente isso. E aonde está isso, gente? Eu vou mostrar aqui, ó. Tá? Não sou eu que estou falando, tá? Eu vou copiar esse link também para vocês e colocar no chat agora. Aí todo mundo vai conseguir abrir. Cadê o chat? Conseguem abrir aí? Tribunal de Justiça. Aqui, ó. Daqui que eu peguei. Mas daí a gente pegou ele atualizado, tá, gente? Desculpa a falha do meu escritório. 2%
Estão vendo aí o link? Site do Tribunal de Justiça, taxa de mandato judicial. A descrição é a juntada de instrumento de mandato, instrumento de procuração, valor 2% sobre o menor salário mínimo vigente na capital do estado, R$ 1.163,55. Vamos tomar por base esse valor mesmo, que deve ser o de 2021, e vocês me perdoem por esse erro aí. Mas esse 1.163,55 vezes 2% dá 23,27. 23,27, exatamente. Alguém chegou nesse valor? Tá com um delay de som bacana aí. E a internet aqui da Univap que não tá legal hoje. Gente, vocês estão me acompanhando? Sim, professor. Eu cheguei nesse valor também, professor. Mandou 23,27. Isso, então. Vamos usar esse valor como referência. Então, 23,27 é o valor do taxa de mandato. O que falta agora? Custa de diligência do oficial de justiça, 3 UFESPs. O FESP de 2020, R$ 27,61, vezes 3 UFESPs, R$ 82,83. R$ 82,83. Professor, pelo menos para mim, tá só o rosto do senhor aparecendo. Não, o senhor não está compartilhando a tela. Tá. Obrigado, Bruna. Eu sou um desastre com isso aqui. Vocês verem como a gente sofre, né? Mas vocês sofrem mais porque a gente não faz correto. Mas já vou fazer isso agora para vocês, ó. Custas de diligência do oficial de justiça, 3 UFESPs. Acompanharam aqui? Sim, professor, obrigada. Podemos voltar lá para o nosso Word? Todo mundo anotou aí já? Vamos pegar aqui o Word para a gente fazer o nossas custas judiciais. Então, taxa judiciária 138,05. Taxa de mandato 23,27. E guia de oficial de justiça. Deu 82,83. 82,83. E agora, quem sabe o que a gente faz com isso? Vai esse valor... Atualiza desde o desembolso. Isso, correto. Quem falou? Bruna? Sim, professor. Muito bem, Bruna. Alguém sabe se tem que colocar juros? Acredito que sim, professor. Não. Não, porque já está somado, né? A gente vai ver que a obrigação que incide juros e multa é somente a obrigação principal, tá? Vamos lá então, gente. O recolhimento foi em novembro, tá? Então a gente vai utilizar o índice de novembro, 138,05 dividido por 75,163, 517, vezes a taxa de março, 77,826,226, igual R$ 142,00
142,94. Posso seguir? Pode, professor. 142,94. Taxa de mandato judicial, 23,27, dividido, mesma coisa, novembro, 75,163,517, vezes taxa de março, 77,826,226, igual R$ 24,05. A terceira casa é inferior a 5, então é R$ 24,05. Próximo, que é referente às custas de oficial de justiça. 82,83 dividido por 75,163,517 vezes 77,826226 igual R$ 85,76. R$ 85,76. Vamos atualizar aqui o nosso cálculo. 24,05 85,76. Colocar o cifrão. Ok? O que mais, gente? Vamos parar de transmitir isso aqui e vamos voltar lá no nosso problema. Quem chuta aí? O que está faltando? Daquele exemplo, do exercício. Honorários administrativos? Honorários, tá? Na fase de conhecimento. Quanto que é? Alguém já ousa? A Brísia calculou o valor da causa, então quanto que é? 10% de honorários advocatícios. Está aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo a minha tela? 660, professor? 627, gente. Ah, 27. Opa. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Pegaram aí o rabisco? Estou tendo aula aqui, mas o Parkinson não está adiantando, aula de caneta digitalizadora, viu? Também, gente, ele tinha que pagar em 10 dias, certo? 3 dias, desculpa. Não pagou. Multa de 10% e honorários advocatícios na fase executiva. Gente, dá para ganhar dinheiro com a advocacia, só precisa arranjar cliente, gente. Vocês estão vendo? Maria Tereza que eu diga. Oi. Desculpa atrapalhar, não é dúvida referente à aula. O senhor vai disponibilizar o link da presença? Vou. Você precisa sair? Não, não preciso. Não preciso não, estou por aqui. Tá. O meu receio é de que saiam todos, ou saiam alguns, e fiquem deixando eu falar sozinho. Não, desculpa. Se o senhor tivesse tudo bem. enfim, só para lembrar. Não tem importância. Fica tranquila. Eu vou disponibilizar já no chat. E aí vocês já colocam o nome de vocês. Só quero ver se vai ter diminuição de gente, hein? Temos 149, hein? Vamos lá, gente. Vamos seguir. Até aí, tudo bem? Próximo, porque a gente tem que calcular, honorários advocatícios, R$ 627. Alguém tem alguma dúvida? Tem?
Vamos somar? Não, professor. Professor, Vamos tem somar uma dúvida. bagunça aqui. Oi, pode ir lá. O honorário ele é sempre de 10%, ou ele pode ser de 15%? Eu já vi ações que tem 15%, 12%. Quem falou? Mas ele... O Alan. Alan, isso. Alan, perfeita pergunta, se encaixa bem dentro do que a gente coloca aqui. Isso fica a critério do juiz, tá, Alan? No artigo 85, você vai ver essa disposição, que é entre 10% e entre 20%. Então, o juiz pode fixar 10%, pode fixar 15%, pode fixar 20%. O que acontece é que, muitas das vezes, vocês sabem que também hoje, na fase recursal, existe a fixação de honorários. O Tribunal de Justiça pode fixar juros de... honorários de 5%, majorando os honorários de 10% fixados na primeira fase, tá bom? Ok. Então, a gente tem honorários advocatícios, R$ 627. Professor, eu tenho uma outra dúvida em relação aos honorários. Vamos supor que o advogado ele coloca na petição que ele requer a fixação em 20% e o juiz não acolhe esse pedido. Isso teria alguma implicação na regra de sucumbência ou não, para a parte? Não, porque isso não faz parte do pedido principal. É só pedido acessório. Ah, perfeito. Você disse que ele pediu 20% e ele não ganhou 20%, daí ele teria uma sucumbência parcial. É isso a sua pergunta? Isso. Essa que é a minha dúvida. Tá. Não é assim, porque os honorários seriam uma obrigação acessória, que acompanha o principal se, por exemplo, não houver justiça gratuita e tudo mais, a outra parte, tá? No caso do exemplo, a gente está contando que não existe justiça gratuita. Gente, então a gente tem o mês de novembro, 562,65 mais R$ 552 de dezembro. Vocês viram que teve uma deflação, né? Viram isso? De novembro para dezembro, de dezembro para... Tá? Houve deflação. Alguém não sabe o que é isso? Isso, está certo. 560,06 mais 550 mais 142,94 mais 24,05 mais 85,76 mais 627. Na minha conta, deu 3.671,59. Alguém acompanha aí o relator ou não? Ou está errado? Professor, Oi. eu fiquei na dúvida no seguinte, a gente fez essa conta, né, para saber o valor da causa, só que depois o senhor calculou o honorário advocatício com base naquele valor anterior de 600 e pouco. Tá. Eu fiquei um pouco confusa. Esse não era o valor real Gabriela, que tinha chegado? Aquele não era só um valor estimado? Vamos lá, Gabriela. Os honorários fixados, eles são fixados sobre o valor da causa, tá? O valor da causa, a gente tinha calculado pegando a parcela de alimentos, meio salário mínimo nacional, R$ 522,50, multiplicamos por 12. Achamos o valor da causa de R$ 6.270. Certo. A condenação foi de 10% sobre o valor do salário mínimo. Desculpa, sobre o valor do valor da causa. E aí a gente encontrou R$ 627. Você entendeu? Mas esse valor que a gente fez a correção monetária, os juros, não deu todo esse valor de 2.000? Aí que eu fiquei um pouco perdida, daí a partir daí eu fiquei perdida. Não, então, mas olha só, Gabriela, você teve um processo de conhecimento que o juiz fixou alimentos para a criança e condenou o alimentante, o pai, por exemplo, a pagar alimentos, certo? E houve uma condenação. Essa sucumbência obrigou o pai a pagar alimentos e, além disso,
pagar custas, despesas processuais e honorários de advogado. Tá? A fixação dos honorários advocatícios é de 10% sobre o valor da causa. Não é sobre o débito. Tudo bem por aí? Entendeu? Ah, tá. Uhum. Tá? Esse débito que a gente calculou é porque ele não pagou alimentos mensais, desde a fixação. A fixação foi quando? Em novembro. Entendeu? Sim, entendi. Tá? Eu só esqueci de... A multa o senhor vai colocar também? Vou colocar daqui a pouco, gente. Eu esqueci de corrigir os honorários advocatícios, tá? R$ 627,00 dividido por 77.193.242 vezes 77.826.226 dá 632,14. 632,14, tá? Então, esquece aquela conta de 3.671,59, porque o relator estava errado. Vamos calcular, então, 632,14. Agora a gente tem todos os valores. 562,65, mais 552, mais 567,13, mais 560,06, mais 550, mais 142,94, mais 24,05, mais 85,76, mais 632,14. Deu aqui 3.676,73. Tá? Agora, quem perguntou da multa aí? Eu perguntei, professor. Bruna, multa de 10% do artigo 523. Está todo mundo acompanhando a minha tela? Sim, professor. Professor. E a hora, olha que legal, ó. Honorários advocatícios, fase executiva. Olha que juiz bondoso, ó. Ele mandou colocar 10% e ele mandou colocar honorários de 10% na fase executiva. Professor, você pode, por gentileza, baixar um pouquinho a sua página do Word, porque não está dando para a gente ver o que você está digitando agora? Muito obrigada. Melhorou, Natália? Sim, agora dá para ler. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Vamos lá. 3.676 e... Eu vou colocar aqui. 3.000. Isso no Excel a gente consegue fazer mais fácil e mais organizado, tá, gente? Eu quis colocar aqui para eu fazer com vocês, tá? Multa de 10%. 3.676,73 vezes 10%. 367,67. 300. R$367,67. Muito obrigado. E a honorários na fase executiva. Agora, gente, ainda tem uma discussão se esses honorários na fase executiva é sobre a multa ou é sobre o valor principal, tá? Isso aí eu consigo passar para vocês julgamentos dos dois jeitos. Deixa eu ver o que o sistema colocou aqui. Ele colocou sobre a multa. Então... Dá 36,77. 3.676,73 mais
367,67 igual 4.044,40 vezes 10%, 4.044,40 vezes 10% de honorários na fase executiva, mais 404,44, que dá 4.448,84. Não é sobre só os 10% que o senhor está fazendo, então. É sobre o valor cheio mais a multa. É o valor cheio mais a multa, tá? Mas isso é uma discussão, tá? Você vai ter os dois julgados aí. Professor. Mas Oi. 10% está dando isso aí? Oi? Não é 448? Espera aí. Quem falou? Emília? Isso. Vamos lá. Vamos refazer aqui então, ó, Emília. Eu fiz aqui um subtotal, deu 3.676,73. Esses 3.676,73, ele não pagou em 3 dias. Tá bem? E aí, diz o artigo 523 que se ele não pagar, ele vai ter 10% de multa. Então, vamos lá. 10% de multa, 367,67. Certo? Certo. E isso dá 4.044,40. Tá? Sobre isso, honorários na fase executiva. Honorários sobre tudo. 10%. Tá ok? R$ 404,44. Professor. Oi. Diga. É que o senhor colocou 4.448. Se é 10%, né? 4.004,44 Espera aí, centavos. vamos fazer a conta de novo, que eu devo ter feito correndo, então. 3.676,73 mais 367,67 igual 4.044,40 vezes 10%, 404,44. Então, o senhor colocou 4.448,84. Tá. 4.044,40 mais 404,44. 4.448,84. É isso mesmo? É isso que deu. Então o senhor vai somar o total dos honorários mais a multa mais 10%. Não, veja bem, gente. Honorários advocatícios na fase de conhecimento é uma coisa. Honorários advocatícios na fase executiva é outra coisa. Vocês têm aí acesso ao artigo 523 do Código de Processo? Ele fala que caso não pagar o débito em 3 dias, será acrescido multa de 10% e honorário na fase executiva. Lembram disso? Deixa eu ver. Tá, então o senhor somou 3.000... a base de cálculo dos honorários advocatícios na fase executiva? É o débito, Brízia. É o débito. Aí não seria o valor da causa, seria o débito. E o valor do débito. Em qualquer exatamente. execução. Qualquer execução é o valor do débito, o Brízia. Tá? Vamos ver lá. Ó, aqui no slide. Vocês estão acompanhando o slide? Multa Sim. de 10% e honorários na fase executiva, gente. Ó, artigo 523. Tá? Professor, Oi. é uma pergunta. Na atividade que a gente fez da Maria Tereza, eles estipulavam uma multa de 20% caso o
o réu não pagasse já o que estava acordado. Nesse caso, a gente vai considerar 20% mais a multa do artigo do 523. Seria 30% de multa ou não? Seria só 20%? Ô, Mayara, aí, pelo que você contou, eu vou usar a sua palavra, o que foi acordado. Aí, no acordo, numa confissão de dívida, por exemplo, vale aquilo que foi estipulado, tá? Aí, a cláusula penal de não pagamento, a multa, é aquilo que foi estipulado. Geralmente é 20%, mas tem gente que põe 10%, tem gente que põe 50%, tá? Ah, então, mas aí não aplica o 523, vai aplicar o que foi acordado, os 20%. Vai aplicar o que foi acordado. Somar. Vai aplicar o que foi acordado. Tá? A é não um ser que esse cálculo seja, esse acordo seja levado a juízo, ele faça o cumprimento de sentença e aí é possível a acumulação dos dois. Tá? Entendi. Vou ter que pegar meu carregador aqui, gente. O SOS está chamando aqui o meu laptop, senão vai cair. Maria Tereza, está acabando a bateria aí? Segura aí. Acabando. Pronto, gente. A gente enverga, mas não quebra. Tudo bem por aí, gente? Até aí tá tudo certo? Professor, só para deixar certo lá. O honorários advocatícios da fase de execução é a soma, então, da multa, do valor total, né? O valor do principal. Vamos lá, gente. Ó, valor do principal, tá? Que são os alimentos. Sim. Mais as custas judiciais, taxa judiciária, taxa de mandato judicial, guia de oficial de justiça, mais a sucumbência de honorários advocatícios na fase inicial, na fase de conhecimento, tá? Vamos supor que o devedor, intimado em 3 dias, ele paga todo o débito. Daí não tem que falar de multa e não tem que falar de honorários na fase executiva. Ok? Tanto é que o artigo 523, quando ele paga a multa, o juiz pode reduzir esses honorários. Quando ele paga o débito, o juiz pode reduzir os honorários. Isso vem, inclusive, na decisão do juiz. Tá ok? Certo, gente? Vamos só avançar para vocês verem o que a jurisprudência fala sobre isso, que é muito importante, para vocês verem que é bagunçado mesmo, isso chega até ao STJ, tá, gente? Vamos lá. Eu peguei aqui algumas jurisprudências para vocês verem sobre o tema. Agravo de instrumento, preliminar, prevenção, inteligência do artigo. Esse aqui é da lei antiga, eu vou passar. Embargos à execução, cumprimento de sentença, decisão hostilizada que rejeitou a impugnação. Então, aqui o devedor impugnou o cumprimento de sentença. Inconformismo. Acolhimento, a irresignação se restringe à incidência dos juros moratórios sobre as custas processuais. A condenação acessória, ônus de sucumbência, não se confunde com a principal, cujos juros moratórios são disciplinados com fundamento em sua natureza contratual ou extracontratual. Reforma da respeitável decisão que se impõe para acolher a impugnação em atenção ao entendimento firmado pelo STJ de rigor à condenação de pagamentos de honorários advocatícios. Aí o tribunal está condenando em honorários advocatícios na fase executiva. Decisão reformada, recurso provido. Está aqui o número do acórdão para vocês, se vocês quiserem consultar. Agravo de instrumento, execução de título extrajudicial, decisão agravada que homologou o laudo de avaliação,
considerou cabível a incidência de juros moratórios sobre as custas processuais e ratificou a aplicação de juros mediante o critério pro rata die. Avaliação realizada por perito, laudo homologado, bem indivisível, não obstante a pluralidade de matrículas, isso aqui eventualmente era uma penhora de imóvel, né? A penhora deve incidir sobre a totalidade, restituindo-se ao devedor eventual excesso, quando da alienação, inaplicabilidade de juros de mora sobre as custas e despesas processuais, ônus da sucumbência que não se confunde com a obrigação principal, inaplicabilidade do critério pro rata die para incidência de juros de mora em meses completos. Então, aquilo que eu falei no começo, o mês é só o mês cheio, o mês vencido, não pode aplicar pro rata dia. Isso aí, pro rata, é juros proporcionais. Se vocês verem isso aí em algum débito, contrato, alguma coisa assim, que não seja de banco, não pode comprar. Não pode cobrar, está errado, isso pode ser levado na justiça para ser impugnado. Aqui, recurso especial, cumprimento de sentença, obrigação de pagar quantia certa. Artigo 523 do CPC 2015, inadimplemento da obrigação, honorários advocatícios. Base de cálculo, valor da dívida. Ó, quem perguntou para mim. Aqui está falando não inclusão da multa. Tá? Recurso especial interposto contra acórdão, publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, cinge-se a controvérsia a definir se a verba honorária devida no cumprimento definitivo de sentença, a que se refere parágrafo 1º do artigo 523, será calculada apenas sobre o débito exequendo ou também sobre a multa de 10%, decorrente do inadimplemento voluntário da obrigação do prazo legal. A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida, quantia fixada em sentença ou na liquidação, acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão de multa de 10% por descumprimento da obrigação dentro do prazo legal. Aquilo que eu tinha falado. Se foi cumprido dentro do prazo legal, não tem multa. E também não tem honorários advocatícios se não foi fixado pelo juiz ou se não houve resistência na execução. Tá? Mas aqui eu quero que vocês entendam o seguinte, os honorários advocatícios aqui não sofrem a multa de 10%, eles sofrem, segundo esse, será calculado apenas sobre o débito exequendo ou também sobre a multa de 10%, decorrente do inadimplemento voluntário. Aqui, nesse caso, ele mandou pagar a multa sobre os honorários, porque os honorários virou débito, né? Bom, vamos lá. Aqui é os agradecimentos que eu faço sempre, mas eu queria passar para vocês, só para finalizar, o cálculo que eu uso, tá? Eu preciso encerrar isso aqui. Stop share. Share screen. Aqui, ó, a planilha do Excel, gente. Data, eu vou fazer só um, tá? 11/2020. Valor, 522,50. Aí eu vou printar toda a tela aqui para colocar todo mundo em formato de moeda, tá? Que já tá. Correção monetária, 541,01. Tá, mas eu vou ensinar vocês a fórmula, né? Não sei quem falou da fórmula, mas eu uso essa aqui, ó. Igual, abre parênteses, B. Vocês estão acompanhando a tela, gente? Sim, professor. B2, que é o 522,50, dividido pelo índice da época, 75,163,517, vezes 77,826,226. Fecha parênteses, aperta Enter. Tem alguma coisa errada aqui? Espera aí, deixa eu arrumar a fórmula aqui. B2 dividido 7826,226 vezes 77,826,226, fecha parênteses. Ei, caramba.
Tem alguma coisa errada com essa fórmula aqui. Bom, depois eu reviso, porque eu Professor, mudei. faltou igual, não é? Então, o Não, igual eu tinha colocado. professor, Aqui, ó. eu já achei a falha na sua conta. Coloca parênteses, porque senão o senhor agrupa a primeira divisão com a multiplicação, se o senhor não colocar parênteses. O senhor quer um resultado para multiplicar com o outro, não é? Isso. Então tem que usar parênteses. O senhor não pode pôr direto. Eu tinha a planilha pronta aqui, ó. Deixa eu ver como é que é isso aqui. Ó, é B2 aqui, dividido pela primeira aqui, divisão, fecha parênteses. Depois... Eu vou copiar a fórmula aqui. Professor, é que o senhor está Aí eu usando jogo lá. ponto na outra, e o senhor tem que usar vírgula. Ah, na é, outra verdade. tabela, o senhor está usando ponto. Por isso que não está dando certo. Aí, ó, deu certo aqui. Eu fiz, só vou atualizar o cálculo. Mas tem que tomar cuidado com o uso direto da fórmula sem parênteses, porque pode alterar o resultado no final, viu? Desculpem a minha falha aqui. 75, 163, 517 vezes 77, 826, 226. Ô, caralho. 541,01, deu certo. Ó. Aqui, juros. Eu faço igual, abre parênteses, C2 multiplicado por 4%. 21,64. E aí, eu arrasto aqui e somo. Tá, gente? Então, se a gente transferir essas fórmulas para cá, ó, a gente vai ter igual. Só que aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar o índice, que é 75,877, 570. E aí a gente tem a fórmula igual. Aqui, a gente reduz para 3. Aqui é 550. Aqui é 550. E aqui é 550. Aqui é 12. Zero 2021. 02. 21. E 0321. Correção monetária aqui está errada. A gente só altera o índice. 76,985. 382. Aqui. Mesma coisa, só vai mudar o índice da época. 77,193. 242. E aqui é o mesmo índice daqui. E aí a gente faz tira a dúvida de quem perguntou como é que ia ficar. Ó. Não fui eu que fiz. Aqui não tem juros. Aqui tem 1%. Aqui tem 2%. E aqui tem 3%. Subtotal. Aí aqui as custas. 10, 11, 2020. Vamos revisar, está acabando já. Então, 138,05. Atualizado. A gente copia o índice de novembro.
142,94. Não tem custas. Não tem juros aqui. Aqui a gente põe 0. Também valor de moeda. Aqui, 23 e 27. Desculpa. 10/11/2020. A gente copia essa data. Coloca aqui 23 e 27. Atualizado para novembro. E com 0 de últimas custas, 10/11/2020. A gente tem 82,83. Mesma ideia. Juros 0. A gente transporta para cá. A gente tem um subtotal 3.044. A gente tem aqui também, desculpa, não é para somar aqui. A gente tem honorários advocatícios da data do trânsito julgado, que foi 10/02/2021, 627. Ele vai sofrer atualização. A gente pega a atualização de fevereiro. Ele não incide juros. Aí a gente tem quanto? 3.676,77. Ó, variou só 4 centavos, porque é algum errinho que eu devo ter feito ou na conta manual ou na fórmula, tá, gente? Sobre isso, multa 523, 10%. Aí a gente pega esse subtotal, a gente coloca aqui e mesma fórmula, igual, ó, 0 igual a parênteses e 11 vezes 10%. Fecha parênteses. E a gente tem honorários advocatícios executivo. A gente tem sobre esse. Sobre esse, a gente calcula aqui e 13 vezes 10%. Fecha parênteses. Soma tudo. É isso que deu. Só aqueles centavinhos lá que eu fiz de erro. Acompanharam, gente? Essa planilha aqui? Sim, professor. Tá vendo? É o mesmo resultado praticamente que a gente teve. Eu vou identificar de onde surgiu esses 5 centavos aí de erro. Mas honorário de 10% sobre 5 centavos de erro nem dá para pagar em moeda, né? Gente, só para finalizar, eu utilizo o site da Associação dos Advogados de São Paulo, que ele fornece esse tipo de cálculo, tá? E é uma plataforma que vocês conseguem gratuita. Deixa eu ver aqui. Minha conta. Se aparecer outro nome que não seja o meu, é o nome do meu pai, tá? Se vocês verem
suporte profissional, calculadora. Vocês não devem estar vendo, né? Eu vou agora aqui compartilhar cálculos judiciais. Saiu aqui, não sei porquê. Tá dando um erro no sistema, mas eu uso esse sistema aqui da associação, que ele é do site debit.com, tá, gente? Vocês têm acesso limitado, mas é gratuito. Professor? Oi. Nesse sistema da ASP, tem como fazer cálculo trabalhista? Tem sim, ô João, tem sim. Aqui, ó, cálculos trabalhistas. Vocês estão acompanhando a tela? Estamos sim. Mas está dando algum erro no site deles que eles não estão permitindo eu entrar. Eu fiz, mas tinha dado aquele erro do salário mínimo paulista, mas a conta é essa mesmo. Gente, ficou alguma dúvida? Vamos voltar agora, parar de transmitir a tela. Professor, Oi. tem como o senhor mostrar novamente lá no Excel, aquela planilha que o senhor fez? Eu só queria tirar uma dúvida nela, por favor. Sim, espera aí, só um minutinho. Vamos transmitir aqui o Excel. Essa planilha eu vou passar para todo mundo, tá, gente? Pois não, Lívia? Que ótimo. Ali onde o senhor colocou lá dos honorários advocatícios 627, sim. E o senhor encontrou um jurinho aqui que ele foi para o 632. É a atualização monetária. Tá, é só a atualização do mês de fevereiro, isto? Isso, porque conta do trânsito em julgado, Olivia, não conta do débito. Ele conta a partir da sentença, tá? Conta do trânsito em julgado, entendeu? Entendi. Então, ele entra ali a partir da sentença, para mim poder atualizar ela, no caso, né? Sim, da condenação, tá? Ok, agora eu entendi, professor. Tem que pensar nisso. Ok. Essa fórmula eu vou disponibilizar para vocês, tá? E vocês vão desenvolvendo a de vocês. Tá? O importante é vocês terem ideia o seguinte, o cálculo tem que ser bem feito, tem que ser elaborado. Se vocês entenderem, por exemplo, alguém falou do débito cálculo trabalhista. Eu não sei fazer, mas eu passo para alguém fazer, tá? Porque é mais complexo. Tá bom? Obrigada, professor. Professor, eu tenho uma dúvida quanto aos juros. Essas parcelas aí que o réu, ele estiver devendo for mais que 12%, respeita aquela regra lá, que não pode ultrapassar 12%? Não sei se estou confundindo as coisas. Como que faz em relação aos juros? Ô, Gabriela, concorda comigo que a regra é 1% ao mês? Sim. Se ele estiver devendo mais de 12 parcelas, ele vai ter que pagar mais. A gente tem um débito aqui no NPJ que eu acho que está em mais de 100 mil. E isso é inexequível, né? Porque a pessoa não tem bens. Então, não faz sentido a gente continuar com um processo desse. Tá? Entendi. Uma dívida dessa não dá mais para a gente ir buscar. E a gente tem procurado, por exemplo, quando não tem mais o que fazer, a gente pedir certidão de protesto. Porque algum dia essa pessoa vai precisar regularizar o nome dele. E aí ele vai ter que te procurar ou procurar o seu cliente para pagar. Porque ele vai querer liberar o nome dele, do protesto. Então fica a dica aí, não acha bens, pede certidão de protesto e protesta o nome dele. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida? Eu queria dizer que pode ter parecido meio maçante isso e tal, mas se tiver alguém que tenha tido dúvida, e quiser marcar comigo para explicar, pode vir aqui.
A gente pede só que aguarde essa fase emergencial, essa fase roxa aí, para a gente não ter nenhum problema, né? Tanto aqui com a faculdade quanto com vocês. Tá? Não quero a dor no corpo que eu senti para ninguém. A Maria Tereza também está dizendo a mesma coisa, né, Maria Tereza? Cabe mais uma aula? Então, a próxima aula vai ser de agravo, né? Sobre cálculos, eventualmente, se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar. Eu vou disponibilizar esse material aqui, assim como o questionário para quem não fez a aula. O questionário vai ser exatamente o cálculo que eles vão ter que fazer, só que eles vão ter que fazer sozinho, né? Tá bom? Luiz Augusto, obrigado. Aí passo para você a palavra. Acompanhei todo o desenrolar da atividade e fiquei satisfeito por identificar que vocês estão procurando melhorar o perfil de vocês. Eu achei isso fantástico, tá? E é o que tem que acontecer, né? Ratificando que vocês compõem uma geração extremamente competitiva e o lugar só é reservado ao muito bom. Então, vocês estão no caminho certo. Eu fico satisfeito em ver que a iniciativa que teve o NPJ em deixar pura e simplesmente de ficar passando casos fictícios, logicamente, com cunho prático, mas esta abordagem direta, exercitando diretamente o nascedouro da ação, a consequência dela. E na próxima semana nós vamos abordar o agravo, que é um recurso, para que vocês tenham a devida noção da coisa. Muito advogado deixa perecer direito em razão de não ter domínio da lei. E vocês vão acompanhar, tá? Na semana que vem. E na outra semana, nós vamos abordar um tema que é da novel advocacia. Todos nós sabemos que o judiciário se apresenta com um acúmulo de feitos muito grande, a morosidade é inconteste, e tem se procurado, inclusive por iniciativa dos próprios tribunais estaduais, Conselho Nacional de Justiça, na adoção da advocacia conciliatória. Então, nós haveremos de abordar com vocês, porque não é em razão de sermos procurados por clientes, por cidadãos, reivindicando seus direitos, que, de repente, nós nos sintamos impelidos a partir logo para a contenda. Porque se conseguimos, numa fase prévia, equilibrar as partes, o ideal é esse. Principalmente quando se trata de direito de família. O tempo inteiro eu falo que no direito de família não tem vencido nem vencedor. Quando as partes radicalizam, o prejuízo é total, porque nós estamos falando de sentimentos. Então, daqui 2 semanas, nós haveremos de tratar esse tema apaixonante, que nós aqui no NPJ adotamos e procuramos nos aperfeiçoar constantemente. Então, eu quero cumprimentá-los por mais esta atividade. Boa semana para vocês, boa Semana Santa. Até próxima quarta-feira. Um abraço. Um abraço a todos, obrigado, feliz Páscoa, tudo de bom. Até a semana que vem. Abraço. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. Vocês todos também. Professor, boa tarde. Boa tarde, professor. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Tchau aí, vai.